Boa tarde, hoje é o dia 14 de outubro. Eu sou o Ricardo e eu gostaria de trazer para vocês uma tese muito interessante que eu li numa entrevista dada pelo Emmanuel Todd ao jornal Corriere di Bologna. Emmanuel Todd, eu acho que dispensa apresentações. Ele é um autor de grandes livros, o primeiro do qual, escrito em 1976, onde ele já previa o colapso da União Soviética. Mas o mais conhecido livro dele foi um publicado em 2002, que eu diria até profético, onde ele previu que, eventualmente, o mundo unipolar teria um fim, que os Estados Unidos acabariam caindo muito na sua primazia mundial, econômica, política, uma economia demasiadamente financializada, onde uma grande parte do PIB, por exemplo, americano, deriva de operações financeiras, serviços, que são importantes, mas sem a contrapartida industrial, deixa muito a desejar, como nós vimos agora na guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, onde a Rússia, apesar de ter falido a União Soviética, ela ter se dissolvida e a Rússia ter passado por uma década de miséria de 1990 a 2000, quando ela realmente começou pouco a pouco a se levantar novamente, a Rússia era um país totalmente devastado, destruído na década de 90 e foi se construindo, mas ela nunca deixou de ter uma boa educação básica, boa educação científica, com muitos formandos de engenharia, muitos engenheiros, e preservando a sua base industrial. Ela não sucateou o parque industrial dela. Uma boa parte do parque industrial ficou sem operar, mas ficou como se diz em inglês, mothballed, guardado ou preservado, ainda que por um longo período de tempo, mas justamente sem canibalizar as fábricas e nada disso. E ele escreveu, e nessa matéria que ele dá agora no dia 7 de outubro, ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz que, para mim, o fato mais marcante é que, segundo ele, para a Europa vai ser melhor a Rússia conseguir ganhar a guerra contra a Ucrânia. Por quê? A tese principal do Emmanuel Todd é que os Estados Unidos têm os países europeus e a União Europeia pela coleira. Eles estão usando a Europa para minar o crescimento russo, daqui a pouco para minar o crescimento chinês, e fizeram uma tentativa muito bem sucedida, segundo o Emmanuel Todd, de separar a Alemanha da Rússia. A Alemanha, que foi uma grande beneficiária do gás natural barato que a Rússia proviu e entregou através dos gasodutos Nord Stream, que foram explodidos em 2022, no final de 2022, acho que setembro ou outubro, e que agora a Alemanha paga muito caro em desindustrialização por não ter mais acesso à energia barata. Não é só a Alemanha, é a Europa como um todo, mas a Alemanha está numa posição particularmente fragilizada, porque ela foi realmente a grande beneficiária desse gás barato, que alimentou as suas indústrias e as suas exportações. Segundo o Emmanuel Todd, esse é o fato. A Europa tem mais que torcer para que a Rússia ganhe essa guerra, porque isso vai dar a possibilidade da Europa se separar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai estar enfraquecido. Porque se por acaso, segundo o Emmanuel Todd, a Rússia perder a guerra, a Europa vai estar subjugada aos Estados Unidos pelos próximos 100 anos. Então, ele não é uma figura, o Emmanuel Todd é uma figura altamente respeitada e a mensagem central desse artigo é essa. Gente, boa tarde.